Agora, Vera, vamos falar de um outro assunto de hoje, que foi o indulto natalino, né, assinado pelo presidente Lula. E é um indulto que exclui os condenados pelo 8 de janeiro, não estão incluídos nesse indulto natalino. Renato Barcelos tem as informações para a gente. Renato, boa noite. Oi, Carol. Oi, Vera. O presidente Lula assinou o indulto natalino deste ano, excluindo do perdão de penas condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O decreto foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Além dos condenados por ataques à democracia, estão também excluídos do perdão de pena pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo e racismo, crimes contra a mulher, tráfico de drogas, formação de quadrilha e crimes cometidos por lideranças de facções criminosas. Por outro lado, contempla mulheres com gravidez de alto risco, presos infectados com HIV em estágio terminal ou que tenham doença grave, detentos com transtorno do espectro autista severo e presos que tenham ficado paraplégicos, tetraplégicos ou cegos. Também concedeu perdão de penas a mães e avós condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência e que são responsáveis pelos cuidados de crianças e adolescentes de até 16 anos ou com deficiência. No caso dos homens, os contemplados são aqueles que são os únicos responsáveis por filhos menores de idade. Em casos de corrupção, o perdão se dará somente àqueles que foram condenados a penas inferiores a 4 anos de prisão. O especialista em direito criminal, João Pedro Drummond, explica que, apesar do indulto natalino ter sido publicado no Diário Oficial, a liberação dos presos não é automática. A pessoa precisa peticionar, em via de regra o juízo pede para ouvir o Ministério Público e aí sim o juízo dá uma sentença extinguindo a punibilidade dessas pessoas e determinando a expedição de alvará de soltura. Segundo o especialista, as varas de execuções penais ficam sobrecarregadas até o início do ano para analisar esses casos. O indulto é concedido anualmente pelo presidente da República próximo ao Natal e é uma forma também de tirar a sobrecarga do sistema penitenciário. Carol, Vera. Obrigada, Renato. Já era de se esperar, né, que os presos, os condenados do 8 de janeiro, não estariam incluídos nesse indulto, né? Exatamente, né? Pelo próprio fato de o presidente Lula ser adversário político dessas pessoas, os do 8 de janeiro já não estiveram incluídos no indulto do ano passado, os da trama golpista também não estariam nesse ano, Carol. Mas o Lula tem uma justificativa formal para além do fato de estar em campos políticos opostos a esses presos, a esses condenados, que é o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao anular, né, lá em 2023, o indulto concedido pelo Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, justificou essa anulação do indulto com o seguinte argumento, que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser incluídos naqueles suscetíveis, passíveis de indulto. E o colegiado, por maioria, acompanhou o voto que foi proferido pela ministra Rosa Weber, que era presidente da corte e era a relatora dessa sessão, desse caso, desse julgamento. Ela alegou que houve um desvio de finalidade na concessão do benefício ao Daniel Silveira por essa razão, de se tratar de um crime contra o Estado Democrático de Direito, e pelo fato de o indulto ter sido direcionado, porque o indulto, da forma como a Constituição prevê, é um benefício, é uma graça ali geral para aqueles que se encontram em determinados tipos ali penais, determinados crimes. Mas esse foi um indulto direcionado apenas ao Daniel Silveira, que era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, inclusive, ele concedeu um indulto, disse que havia uma comoção social pela prisão e condenação do Daniel Silveira e tal, que ele somente tinha usado a liberdade de expressão dele. Então, no indulto, o presidente ainda exarou um juízo de valor a respeito da condenação do seu aliado, e isso levou à anulação. Então, o governo agora, ao não incluir os crimes contra a democracia entre aqueles que podem ser beneficiados com o indulto, ele está se valendo, na verdade, de um argumento de ordem geral que foi fornecido
para os presidentes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, digamos que ele está calçado pela jurisprudência do Supremo ao negar esse indulto. E que é esse precedente do Daniel Silveira, que também é apontado por juristas, quando questionam a fala de políticos de oposição, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que diz que se viesse a ser candidato à presidência, se ganhasse, daria uma anistia, um indulto aos condenados do 8 de janeiro, né? Provavelmente cairia lá no Supremo e seria considerado inconstitucional se acontecesse, Carol. E aí, quando você questiona, né, isso aconteceria de fato, muita gente diz, olha, pode ser que pelo fato de o presidente, né, o futuro presidente, se for alguém da direita, vai estar respaldado pelas urnas, vai estar ali acabando de vir de uma vitória consagradora, pode ser que o entendimento do Supremo mude de acordo com o vento da política. Isso já aconteceu muitas vezes. A gente já viu o Supremo mudar da água para o vinho em relação, por exemplo, ao momento de início de cumprimento de pena, né? Aquela coisa do início do cumprimento só depois do trânsito final em julgado ou depois da condenação em segunda instância. No caso do próprio presidente Lula, houve uma clara mudança dos ventos ali da política. Então, a gente não sabe como se portaria. Mas, hoje em dia, quando você fala com a maioria dos ministros do Supremo, o que você ouve é que esse indulto, caso fosse concedido por alguém da direita que vença em 2026, seria anulado por ser inconstitucional.